estender as mãos e segurar em ti. Senhor, tu és minha esperança, és o meu refúgio, minha segurança. Quando ao meu redor há inimigos sem fim, posso estender as mãos e segurar em ti. Nas tuas promessas, na tua palavra, no teu amor por mim, que nunca me deixa só. Nas tuas promessas, na tua palavra, no teu amor por mim, que nunca me deixa só. Na sombra de tuas asas eu posso descansar, e sob as tuas penas mal algum me alcançará. Tu és minha morada, ó Altíssimo. Livra-me, Senhor, pois a ti me apeguei com amor. Graça e paz, irmãos, amém? Meus irmãos, quinta-feira nós estivemos aqui no culto, né? E nós tivemos a oportunidade de partilhar com os irmãos, aqueles que estavam aqui, da nossa viagem missionária ali na Lapa, né? Então, infelizmente, poucos irmãos estavam. Aqueles que quiserem depois podem estar entrando no YouTube, porque o culto foi gravado. Mas nós queremos aproveitar hoje a oportunidade de agradecer aos irmãos pela contribuição, pelo apoio, pelas orações. Era confortador para nós, cada vez que a gente abria os grupos e via que a igreja estava orando, né, e segurando as cordas enquanto nós estávamos lá. Que Deus continue abençoando a vida de cada irmão e que a nossa igreja continue sendo uma igreja missionária dedicada à obra do Senhor, que nós possamos cada dia mais dar o nosso melhor. Eu quero agradecer. Vamos ficar de pé, vamos juntos louvar ao Senhor com a música Santo Deus e declarar ao Senhor que para nós é maravilhoso quando entramos na presença dEle, quando contemplamos a glória do Senhor. Amém? Louvamos. Quando entro em tua presença e contemplo a tua glória, me esvazio e me prostro aos teus pés. Os teus olhos me consomem com teu infinito amor. Teu perdão me restaurou para o teu louvor. Santo Deus, Santo Deus, tua glória enche a minha vida e transforma o meu viver. Santo Deus, Santo Deus, não há outro igual a ti, Senhor. Tu és digno de louvor. Santo é o Senhor.
Santo é o Senhor. Santo, 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 santo. Santo é o Senhor. Amém. Podeis assentar, irmãos. Pai, nós queremos dar graças ao Senhor. Queremos agradecer ao Senhor pelo rico privilégio que nós desfrutamos nessa noite e nos colocar diante da presença do Senhor para cultuar o Teu nome, reconhecer, ó Deus, como o Senhor é bom, reconhecer o poder, a grandeza, a majestade, a sublimidade do Senhor. Obrigado porque nessa noite nós estamos aqui como filhos do Senhor, que um dia fomos resgatados pelo sacrifício de Cristo Jesus na cruz em nosso lugar. Nessa noite estamos aqui exatamente para dizer ao Senhor o nosso muito obrigado por tudo quanto Tu tens feito na vida de cada um de nós. Nos dá inspiração, Pai, nos dá capacidade nessa noite de prestar ao Senhor um verdadeiro culto de adoração e louvor. Ajuda-nos, porque oramos, mas o fazemos muito agradecidos no nome e para a glória de Jesus. Amém, amém. Meus irmãos, nós queremos agora conhecer as pessoas que estão nos dando a alegria da sua presença. Se você nos visita nessa noite, por favor, só precisa dar um sinal levantando uma das mãos. Obrigado, obrigado, obrigado pela presença de vocês. Seu pai, irmã Carmen? Ah, que bom. Seja bem-vindo. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Vamos dizer como igreja? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Nossa igreja tem sempre os trabalhos durante a semana, toda quinta-feira, culto de oração e doutrina, iniciando às 19 horas, e aos domingos pela manhã, escola bíblica dominical, à noite, às 18 horas, o primeiro culto de adoração ao Senhor, pregação da sua palavra, e depois o primeiro culto, 19h20, começamos o segundo culto. Hoje começamos um pouquinho mais tarde, mas queremos agradecer a presença de cada um dos amigos que estão conosco nessa noite. Nós temos algumas informações para passar. A primeira delas é no sentido de parabenizar as irmãs, as nossas missionárias voluntárias. Nossa igreja contou com algumas irmãs da nossa igreja que estiveram em Bom Jesus da Lapa, na Carreta da Esperança, anunciando a boa palavra de Deus. Queremos agradecer a irmã Clara Almeida, a irmã Carol Soares, a irmã Poliana Pereira, a irmã Caroline Lemos, a irmã Cláudia Paraíso. Essas irmãs estiveram ali dizendo a cada pessoa que foi possível naquela cidade e que Jesus, e somente Jesus, é a única esperança para a vida de cada uma delas. Vamos estar orando por essas irmãs. Os irmãos que não vieram na quinta-feira perderam a oportunidade de poder ouvir a respeito dos belos testemunhos que tivemos sobre como Deus trabalhou na vida de algumas pessoas, como Ele mudou realidades, como o nome dEle foi engrandecido através da instrumentalidade dessas irmãs e dos outros missionários que ali também estavam com elas para anunciar Jesus. Vamos continuar orando pela vida de cada uma dessas nossas irmãs. Votamos hoje pela manhã, meus irmãos, para que no segundo domingo de dezembro estivéssemos realizando o Dia da Bíblia. Teremos um evento especial, nós estaremos nos unindo à Igreja Assembleia de Deus, foi isso que votamos hoje na sessão. A Assembleia de Deus estará presente com as suas congregações, a nossa igreja também com as nossas congregações. Estaremos andando aqui pela Valdepassos, Presidente Vargas, nos dirigindo à Praça Cultural, a fim de anunciarmos Jesus Cristo, a esperança para a vida de cada ubaitabense. E também teremos naquela oportunidade a distribuição de folhetos por toda essa cidade. Essa é a pretensão. Vamos estar orando para que todos esses planejamentos se efetivem, tenhamos naquele dia um dia abençoador, que haja uma colheita de vidas que se rendam a Jesus Cristo
e confessem Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas também. Quero convidar a irmã Daiane, ela vai passar aos irmãos algumas informações do departamento infantil. Graça e paz, meus irmãos. Amém. No domingo que a gente encerrou o nosso mês com as crianças, foi tanta emoção, né, pastor? Que a gente não fez agradecimentos, né, ao nosso pastor, né, por todo o apoio, né, por acreditar no nosso trabalho com as crianças, né, em oração, né, em apoio físico também, que eu aperto a mente dele de vez em quando, mandando tanta coisa. E a igreja também, por confiar no nosso trabalho, nos apoiar em oração, em incentivo e no trabalho braçal também. Então, que Deus abençoe a cada um de vocês. Informar os pais que neste sábado nós iremos ter a oficina das emoções com as crianças a partir de 5 anos, aqui sábado, 3 horas da tarde, e domingo, no horário da IBD, 9 horas. A gente vai estar com a psicóloga, que vai estar fazendo esse trabalho com as crianças. Então, que Deus abençoe. Nós queremos também louvar a Deus pela vida das irmãs e irmãos do departamento infantil. A gente tem sempre dito que o trabalho é um belíssimo trabalho. Na verdade, ouço de alguns irmãos que é um referencial do trabalho da igreja, tem sido esse trabalho com crianças. Quando se investe em crianças, nós teremos sempre uma igreja melhor no futuro. E nada melhor do que inculcar na mente dessas crianças a boa e abençoadora palavra de Deus. Nosso muito obrigado. Nós é que agradecemos à irmã Daiane e ao departamento infantil pelo esforço, pelo trabalho, pelo empenho que os irmãos e irmãs têm tido ao longo desse tempo. Bem, nós queremos convidar os irmãos a abrir sua Bíblia agora em João, capítulo 1. Nós faremos a leitura dos versos de 1 a 4 e os versos 11 e 12. A nossa leitura será responsiva, portanto, iniciarei a leitura dos versos ímpares e os irmãos, os versos pares. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Que o nosso Deus nos ajude não só a entender, mas continuar crendo nessa palavra e vivendo essa palavra cada dia na vida da gente. Amém? Meus irmãos, vamos convidar nesse momento o grupo de louvor ainda. Vamos estar cantando o ineto Teu Reino. E ao cântico desse ineto, nós queremos pedir aos diáconos que estão responsáveis pelo ofertório para que estejam aqui à frente. E nós vamos estar ao cântico desse ineto, recolhendo ou entregando os dízimos e as nossas ofertas. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor.
Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Vamos orar com o irmão Jair, agradecendo a Deus pelos dízimos e ofertas que foram depositadas nas salvas. Pai, louvado seja o teu nome, Senhor. Nós te agradecemos pela rica oportunidade, ó Pai, maravilhosa oportunidade concedida por ti, Deus, de podermos estar aqui como família que a ti pertence, para louvar e engrandecer o teu nome. Amém. Ó Deus, muito obrigado pelo sentimento que o Senhor tem colocado no coração da tua igreja, de poder, ó Deus, ter a visão de que precisa devolver aquilo que a ti pertence. E que, ó Deus, todos esses recursos que chegam até o teu altar, Deus, possa ser utilizado da forma, ó Deus, em que vidas possam ser impactadas. Pai, louvado seja o teu nome, continua sustentando, ó Deus, cada filho teu nas tuas mãos, para que não desistam, ó Deus, jamais
de louvar, de engrandecer o teu nome e, acima de tudo, ser um verdadeiro adorador teu. Sim. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. 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 Bem, meus irmãos, nós estamos já há algum tempo pensando em termos de possibilidade de construir o novo templo da nossa igreja. Aliás, esse pensamento já estava na minha mente desde que cheguei aqui. E foi o pensamento inicial, mas naquela época não deu certo. Então, a gente começou a trabalhar a construção do prédio de educação cristã. Graças a Deus, está aí. E nós já estamos desfrutando dos benefícios desse prédio de educação cristã. Mas a nossa igreja já votou, já aprovou a construção do novo templo. E nós já apresentamos esse projeto ao Conselho de Obreiros alguns dias atrás. E agora nós queremos passar aos irmãos, para que os irmãos possam ter uma ideia de como será o novo templo da primeira igreja batista aqui em Ubaitaba. Eu sei que os irmãos que estiveram trabalhando na nossa igreja nos tempos passados e que foram responsáveis pela construção desse santuário aqui, eles pensaram no futuro. E o pensamento da gente também é esse. Vamos estar ampliando as laterais, puxando um pouco para frente e dando melhor condições para que a gente possa abrigar mais pessoas aqui na casa de Deus. Vamos ter a galeria, ali é o batistério que vai ficar aqui na plataforma. Nós vamos retirar o batistério aqui em cima e aproveitar esse espaço aqui, que é 5,38 por 3, quase 4 metros, e usar como sala. É como vai ficar o batistério. Enquanto estiver sem uso, fica uma plataforma normal para ser utilizado da maneira como a gente achar mais adequado. Estética do templo, nós vamos ter durante esse período esses envelopes. Nós fizemos os envelopes com a fachada do templo. O objetivo é colocar esses envelopes nas mãos dos irmãos e vamos ver se a gente consegue fazer como da outra vez que a comissão esteve trabalhando a construção do prédio de educação cristã, onde alguns valores foram definidos, né? Aqueles irmãos que puderem dar 200 por mês, outros 100, outros 50, e o valor que você puder dar. Na verdade, nada é imposto, tudo vai de acordo com o coração da gente. A Bíblia diz que a gente deve fazer essa sondagem do coração e a gente votar e cooperar segundo a realidade de cada um de nós. Então, será colocado diante dos irmãos e estaremos passando depois esses envelopes. Os irmãos, então, estejam orando por isso. A gente já voltou à vendagem da casa do Armandão e a gente pretende também realizar aqui alguns bazares e lanches e almoços, enfim, vamos tentar envolver a igreja da melhor maneira possível para que a gente possa conseguir todo o recurso necessário para a construção desse novo templo. Algumas vezes que a gente conversou com as pessoas, algumas pessoas, disseram para mim o seguinte: mas pastor, como é que é possível, em meio a esse problema econômico que está atingindo o mundo, não só o país, mas o mundo,
como é que a gente vai conseguir construir um novo templo? Eu lembro muito bem quando foi um sonho que estava na minha mente, na mente do irmão Jackson Fonseca, irmão Paulo César, de transformar uma casa que a igreja tinha aqui num prédio de educação cristã. Naquela época a gente não tinha a menor condição de construir. Foi estabelecido uma meta financeira naquele período de 70 mil, mas iria para mais de 100 mil reais, e a igreja tinha apenas 6.500. Não tinha a menor condição de fazer aquele trabalho. Encontramos até algumas resistências, não é, dentro do Conselho de Obreiros, que a gente não tem condição de fazer aquilo, etc. Mas quando o coração do povo de Deus começa a se inclinar nessa direção, é para o Senhor, é para a obra de Deus, então Deus vai enviando os recursos e as coisas vão acontecendo. Hoje nós temos esse prédio de educação cristã, temos a nossa secretaria, temos algumas salas, banheiros melhores, mais agradáveis, mais confortáveis, temos um salão de eventos e parte dessas salas já com ar-condicionado, enfim, aquilo que para a gente anteriormente era um sonho meio impossível, hoje é uma realidade na vida da nossa igreja. Não devemos um centavo para absolutamente ninguém e nunca recebemos ajuda do governo, do Estado ou até mesmo da prefeitura da cidade. A Igreja Batista tem como princípio não ligação entre igreja e Estado. Então nós não recebemos favores financeiros de nenhum órgão público. Se alguma pessoa da cidade desejar ofertar para a nossa igreja, então nós recebemos a oferta do indivíduo. A gente não recebe a oferta de maneira nenhuma do governo, da prefeitura, coisas dessa natureza. Então, estamos dependendo do Senhor e esperamos em Deus que se os irmãos estiverem orando, pedindo a Deus em favor disso, se os irmãos estiverem tentando estabelecer algumas estratégias, certamente a gente vai chegar lá. Amém? Meu Deus, a gente vai chegar lá, amém? Isso, daqui a 3 anos nós estaremos celebrando 100 anos da Igreja Batista de Ubaitaba. E a pretensão é chegar nos 100 anos com um novo templo. Vai alargar, vai puxar um pouco para frente, vai ter galeria, então nós vamos ter um espaço bem melhor. O custo, a gente não tem nem a dimensão direito quanto é que vai ser isso. Mas a gente não precisa pensar nessas coisas. Se você for construir casa própria, você sabe que se você for pensar no preço da casa, nunca constrói. Mas vai botando ali um tijolo sobre o outro, quando menos espera a casa está pronta, não é? E a Bíblia diz que a gente deve fazer as coisas para Deus da melhor maneira possível. Paulo diz uma coisa que eu achei interessante. Ele diz, olha, que ele plantou, Apolo regou, quem dá o crescimento é Deus. E eu tenho 2 motivos para acreditar que isso vai dar certo. Primeiro, a experiência do prédio de educação cristã. Era um sonho praticamente irrealizável. E hoje nós desfrutamos disso aí. E o segundo é porque nós cremos no Deus do impossível. Amém? Lembra daquele Jesus a quem nós servimos? Que com apenas 5 pães e 2 peixes ele multiplicou e alimentou 5.000 pessoas. E ainda sobraram 12 cestos cheios. Quem tem um Jesus como esse, quem tem um Deus como esse, então precisa acreditar que todas as coisas são possíveis àquele que crê. Essa casa é para Deus, é para o louvor e glória do nome dele. Então vamos fazer a nossa parte e certamente Deus fará dele. Amém? Vamos orar ao Senhor? Vamos agradecer a Ele, pedir a Ele que nos dê a capacidade de podermos chegar à construção desse templo. Eu quero pedir, nesse momento, a irmã Carol, que possa vir aqui à frente, possa orar. E vamos estar orando em favor da construção desse templo. Pedindo a Deus, nosso pedido é no sentido de que Deus abra portas, que Deus envie recursos, que Deus nos dê a fé, a capacidade de acreditar que podemos chegar, né, a construir esse templo. E vamos construir esse templo para a glória do seu nome. Fé é o que nós precisamos. Os recursos Deus vai nos dar. Oremos. Amém. Senhor nosso Deus, queremos te agradecer por esta noite, Pai.
É um privilégio poder estar na tua casa. Eu te louvo porque a tua graça e misericórdia, Deus, é grande em nossa vida. Pai, nós queremos colocar diante do Senhor essa obra que estamos querendo fazer, ó Deus. Pai, que em nome de Jesus tudo venha acontecer conforme o teu querer. Nós colocamos diante do Senhor, que não venhamos fazer, ó Deus, nada, ó Deus, sem a direção do Senhor, sem a orientação do Senhor. Que toda decisão a ser tomada, ó Deus, o Senhor venha estar nos orientando. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor continue abençoando cada irmão, levantando, ó Deus, a oferta, ó Deus, para que tudo venha ocorrer conforme o teu querer. Obrigada, Senhor, pela vida de cada irmão aqui presente. Continua abençoando a vida do pastor, a vida da sua família. E que em nome de Jesus, ó Deus, a tua vontade seja feita. E nós cremos, ó Deus, que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais. E que para o Senhor não há impossível, Pai. Muito obrigada por esta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Quero convidar agora os irmãos para que possamos cantar com um grupo de louvor. Vamos cantar o ineto porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Vamos ficar de pé e vamos cantar esse ineto. Vamos cantar com força, não é? Com coragem, com animação. Às vezes a gente está aqui à frente e a gente precisa ter esse retorno da igreja. Esse não é o momento do grupo de louvor da igreja. Esse grupo não vai estar se apresentando aqui. Esse é o momento do louvor congregacional. Esses irmãos estarão apenas conduzindo a gente nesse momento de louvor e adoração ao Senhor. Então vamos abrir a nossa boca, derramar a nossa alma diante do Senhor e declarar que por Ele e para Ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. Profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. A ele a glória, a ele a glória,
irmãos, vamos abrir a palavra de Deus aqui no Evangelho de João, capítulo 1, ainda o verso de número 29. Evangelho de João, capítulo 1, verso de número 29. Diz assim: no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Vou ler novamente. E no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Meus irmãos, eu creio perfeitamente que nós não estamos vivendo dias nada fáceis. Na verdade, nós vivemos tempos sombrios. Vivemos numa época em que a verdade é censurada, desprezada e até mesmo substituída por linguagens e posturas que sejam assim atreladas àquilo que a gente pode chamar de politicamente correto. O que há de mais interessante nisso aqui é que a grande questão em torno do politicamente correto não é se o que nós dizemos ou o que nós cremos é certo ou errado. A questão não é essa. A questão é se isso corresponde aos interesses ideológicos de uma minoria, infelizmente poderosa, lacradora, libertina e aparelhada da nossa sociedade. Infelizmente vivemos uma realidade assim. No entanto, a gente como povo de Deus nós não precisamos nos preocupar com essas questões. Eu, particularmente, não tenho compromisso algum com ideologias humanas e muito menos com os lacradores dessa sociedade. Eu me considero, como o apóstolo Paulo assim se referiu, servo de Jesus Cristo. E nós temos compromisso apenas com Deus e com a verdade da palavra de Deus. E por isso é que hoje à noite a gente deseja falar sobre pecado, sobre suas consequências na vida das pessoas, mas ao mesmo tempo falaremos, à luz de João 1, verso 29, a respeito da solução que nós encontramos apenas em Cristo Jesus para esse tipo de dificuldade. Agora, meus irmãos, quando a gente fala em pecado, nós sabemos perfeitamente o que isso significa. É muito difícil a gente encontrar um crente que não saiba o que é pecado. À luz da própria palavra de Deus, pecado é o ato de transgredir leis, normas, determinações de Deus. Pecado é desobedecer à vontade de Deus. É ir de encontro ao que Deus propôs para a minha vida, para a sua vida. É viver uma realidade completamente desprovida da influência de Deus. É viver a nossa vida, onde nós nos auto-intitulamos de senhores absolutos da própria história. Isso é pecado. Nenhum ser humano deve abrir mão de Deus. Na expressão de John Piper, pecado é rebeldia. Para Bill Graham, pecado é como um câncer que vai corroendo a alma do ser humano até destruí-lo por completo. Strong, um grande teólogo, afirmou que há no pecado duas coisas que a gente precisa atentar. A primeira delas é que quando nós pecamos, nós estamos em dívida para com Deus. A segunda delas é que quando nós cometemos pecado, nós estamos a serviço de Satanás, ou em servidão
a Satanás. E Spurgeon, grande pregador batista dos tempos passados, era considerado inclusive príncipe dos pregadores. Ele disse algo importante sobre pecado. Ele disse que estar em paz, quando o ser humano está em paz com o pecado, ele está, na verdade, dormindo a caminho do inferno. Quando a gente ouve asseverações dessa natureza, não há como fugir da realidade de que pecado não é uma coisa comum, não é o nosso brinquedinho de criança, não é algo que a gente possa manipular livremente, algo que a gente pode levar para casa ou levar com a gente para o local de trabalho, para a rua, etc., e lidar com ele naturalmente. Não, a Bíblia diz que pecado é coisa séria. Do ponto de vista da palavra de Deus, o pecado produziu em cada ser humano um efeito devastador. O pecado não alisa ninguém. E é só a gente olhar para a própria palavra de Deus que a gente vai perceber os efeitos danosos que o pecado realizou na vida do ser humano. Olha para a estrutura física do ser humano. Quando a gente olha para o ser humano do ponto de vista físico, você vai perceber que o pecado realmente é a causa maior de todos os danos que a gente experimenta hoje com saúde. É só você voltar para o livro do Gênesis, nos primeiros capítulos, que você vai perceber que quando o homem estava lá no Éden, não havia qualquer informação sobre doenças presentes na vida de Adão e Eva. Não se fala de problema estomacal, não se fala de problema cardíaco, não se fala ali de qualquer problema de qualquer natureza. Eles não tinham enfermidade alguma. Mas quando esse homem transgride a ordem de Deus, comete pecado, e ele é expulso do Éden, aí sim abre-se a porta para que, do ponto de vista físico, ele seja pervadido por uma série de doenças. De lá para cá, as enfermidades têm assolado a vida do ser humano. A OMS chegou a dizer que existe hoje 14.400 tipos de doenças. A doença tem atingido a vida de quase todos os habitantes desse mundo. Doenças muitas vezes grandes e graves. Agora, quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente fica fascinado com o trabalhar de Deus, com os propósitos de Deus para a vida do ser humano. E a gente abre a Bíblia lá em Isaías capítulo 53, e a gente vai entender por que é que João olha para Jesus, aqui em João 1, verso 29, e diz assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque Jesus foi aquele que veio exatamente com a finalidade de erradicar não só o pecado, mas todas as consequências que ele operou na vida do ser humano. Olha, atenta aqui para o verso de número 4. Verdadeiramente ele, e aqui está falando de Jesus, a palavra de Isaías é dada 700 anos antes de Jesus vir a esse mundo. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores o levou sobre si. Jesus veio com a finalidade de carregar em seus ombros todas as nossas enfermidades. Percebe que isso está no plural? Dores e enfermidades, todo tipo de doenças. Jesus carregou sobre os seus ombros, porque Jesus tinha consciência absoluta de que essas enfermidades que começou a se manifestar na vida do ser humano, elas manifestavam-se em função da presença do pecado em nós. É óbvio que a gente não vai dizer hoje que toda doença, se você está doente porque você cometeu algum pecado. A gente está falando do pecado original de Adão, porque através do pecado de Adão abriu-se essa porta, então a enfermidade chega a todas as pessoas. Há muita gente que adoece hoje porque é negligente com a saúde.
Há pessoas que adoecem hoje porque não querem atentar para alguns limites que ele precisa ter. Mas as doenças físicas, elas aparecem na vida do ser humano apenas depois que o homem comete pecado. E isso me chamou grandemente a atenção. Mas o pecado não apenas atingiu fisicamente o ser humano em relação às doenças, mas até a restrição em relação à nossa longevidade. Dá uma olhada em Gênesis que você vai ver pessoas vivendo 960 anos, 950, e vai diminuindo. 930, vai para 400, 200. Até que você se depara com o Salmo capítulo 90, verso de número 10. Quando o salmista vai chamar a nossa atenção dizendo assim: os dias da nossa vida chegam a 70 anos, e se alguns pela sua robustez chegam a 80 anos, o orgulho deles é canseira e enfado, pois cedo se corta e vamos voando. Há uma redução em relação à longevidade do ser humano, é uma consequência direta e objetiva do pecado, mas não apenas isso também. O pecado foi capaz de limitar a nossa existência aqui. A morte chega à vida do ser humano, e eu não estou me referindo à morte espiritual, vamos falar sobre isso daqui a pouco, mas a morte física chega em decorrência da entrada do pecado na vida do ser humano. A morte física não era projeto de Deus para a vida da gente. O projeto de Deus é projeto de vida. Ele é o Deus da vida. Quando João vai falar a respeito de Jesus, no capítulo 1 de João, ele vai dizer assim, que nele estava a vida. Em Deus, o que prevalece é a vida. Agora, a morte chega como consequência da transgressão do homem, do pecado do homem. Então, ela vai entrando na vida do ser humano e vai estabelecendo um processo de destruição. É como Billy Graham falou, é como o câncer que vai comendo cada parte, vai ocupando cada espaço do seu corpo. E se você não tomar cuidado, ele acaba com você. O pecado tem exatamente essa função de provocar destruição aqui, do ponto de vista físico. Mas o pecado não fez só esse mal na vida do ser humano, ele vai atingindo todos os aspectos da nossa vida, e a moral do ser humano não fica para trás. O homem não foi criado para a imoralidade, o homem foi criado para uma vida de santidade e de pureza. Mas o que é que a gente observa na sociedade de hoje? É uma sociedade voltada para a prostituição, para adultério, sexo livre, perversão. Zoofilia, atração sexual por animal. Pedofilia, adulto que tem atração por criança. Homossexualismo, homem com homem, mulher com mulher, no lesbianismo, como se chama. Pederastia, o homem adulto sendo atraído pelo mesmo homem mais novo. Essas coisas que vão chegando e bagunçando a estrutura moral do ser humano. A Bíblia diz, olha, isso tem uma única causa, é pecado. O pecado chegou, se entranhou na vida do ser humano, e o que é pior, o ser humano não quer Deus, o ser humano não busca Deus, o ser humano não olha para Deus como sua referência. O ser humano volta as costas para Deus, não ouve as convocações de Deus, não atenta para a sua palavra, para as suas advertências. Em contrapartida, ele se torna à mercê do pecado. E eu acho interessante que hoje em dia é até complicado você falar do pecado, percebeu? Hoje é completamente... Você pode ser bloqueado com grande facilidade se você for capaz de falar a respeito de pecado. Não pode, não.
Lembra de Maurício de Souza? Quando foi fazer um comentário a respeito de um personagem de revista em quadrinhos, o filho do super-homem. O filho do super-homem é apresentado na figurinha lá beijando outro rapaz. E ele apenas diz assim, olha, veja em que isso vai dar, se essas coisas continuam. Não disse nada demais. Mas isso foi suficientemente capaz para fazer com que ele, jogador de vôlei, profissional, da elite do vôlei brasileiro, ele foi colocado para fora do Minas Tênis Clube, pelo simples fato de poder emitir sua opinião. Considerou aquilo errado. O técnico da seleção brasileira, Renan, também assumiu uma postura de retaliação. Aqui você não vai jogar. A gente observa que o mundo que a gente vive hoje é um mundo que parece que o certo está errado e o errado está certo. A igreja de Jesus, no entanto, não pode ficar calada diante dessas questões, não. Porque a Bíblia chama pecado, sabe de quê? De pecado. E sabe como é que a Bíblia se refere a respeito da prática de homossexualismo? A Bíblia não diz apenas que isso é pecado. A Bíblia diz, lá aos Coríntios, a Bíblia diz o seguinte, que os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Uma palavra simples e objetiva, vai para o inferno. Paulo diz na palavra. Isso é triste, é trágico? É duro, Mas é para você ver como é que Deus lida com o pecado. Deus sabe que pecado é algo que quando entra na vida da gente e a gente dá espaço, ele destrói a gente por completo. E a proposta de Deus é: afastem-se do pecado. Mas eu acho interessante que o pecado, quando atingiu a vida de Adão, acabou atingindo a vida de todo ser humano. Se você olhar, por exemplo, no Salmo 51, especialmente no verso de número 5, você vai perceber que Davi diz que o pecado é algo que já está encruado na natureza do ser humano. Davi diz o seguinte, capítulo 51, verso 5, eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Ele está dizendo assim, olha, eu já nasci com o germe do pecado. Quando eu estava sendo formado dentro do ventre da minha mãe, um simples embrião ali, já estava o germe do pecado. O pecado de Adão, lá do Éden, já estava acompanhou toda a natureza humana, toda a raça humana, digo, e foi marcando, maculando, descaracterizando o ser humano por completo. É por isso que hoje nós temos uma sociedade tão ruim em termos de valores, porque o pecado tem literalmente dominado a vida das pessoas. Mas quando João diz, eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, João estava certamente pensando nisso também. Por isso que você abre a Bíblia lá em Isaías capítulo 53, mesmo há muitos anos atrás, como já disse, 700 anos antes da vinda de Jesus a esse mundo. Olha o que é que Isaías escreve no capítulo 53, verso 5. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, pecado, e moído por causa das nossas iniquidades. Aqui é o problema moral. Aqui são as perversões. Toda a imoralidade que está encruada no comportamento do ser humano, está na mente, está no coração, na alma do ser humano, que tem determinado a vida do ser humano. Isaías está dizendo que quando Jesus viria, ele viria exatamente para erradicar esse tipo de pecado na vida das pessoas. Esse tipo de ação do pecado, digo, na vida das pessoas. E é por isso que quando João olha para Jesus, ele não tem outra reação, outra atitude, a não ser dizer a aquelas pessoas que estavam vindo para serem batizadas,
eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que erradica esses males físicos e morais que o pecado produziu na vida do ser humano. Mas o pecado não ficou só nisso, há um problema espiritual grande e grave que o pecado vai estar produzindo. E há 4 elementos que a gente gostaria de chamar a atenção aqui, do ponto de vista espiritual. É que quando o pecado entra na vida da gente, ele tira do ser humano todo e qualquer interesse pelas coisas certas. É só você abrir a palavra de Deus em Romanos, no capítulo de número 3, o verso 10 até o verso de número 12. Olha o que é que Paulo diz. Como está escrito, não há um justo, nem um sequer. Não há ninguém que entenda. Não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Não há interesse no ser humano de buscar o que é certo. É por isso que nós temos nessa sociedade tanta lacração. Quando você vai falar contra alguma coisa errada, então as pessoas se levantam logo na mídia e etc. Segmentos da sociedade se levantam, isso aí é preconceito. Você não pode dizer mais nada. A Bíblia chama muitas dessas atitudes de pecado, mas você não pode chamar de pecado, porque isso é preconceito. Isso está presente nas nações do mundo, isso está sendo muito bem absorvido pelos sistemas políticos do mundo, isso está sendo até mesmo endossado pelo sistema judiciário. Em muitas localidades, já não se pode mais chamar o errado de errado e o certo de certo. A Bíblia diz que o pecado produziu exatamente esse tipo de perversão. O ser humano não se interessa pelas coisas certas. A Bíblia diz também que outro problema espiritual que o pecado foi gerar é que ele produziu uma espécie de escravização de todas as formas. Ele escravizou o homem, o ser humano, de todas as formas possíveis. Se você olhar João capítulo 8, verso 34, Jesus vai dizer assim: todo aquele que comete pecado, ele é escravo do pecado. Ah, eu cometi o pecado, por quê? Porque eu gosto. Não, você é escravo do pecado. Ah, não, mas eu posso fazer isso na hora que eu quiser, eu abandono. Você está mentindo, você é escravo do pecado. O pecado, quando entra, escraviza. É assim que a Bíblia diz. E é escravização de todas as formas. É por isso que você observa, por exemplo, a pessoa hoje sem conseguir vencer seus próprios vícios. É o vício da bebida. Ele diz para a esposa, ele diz para a família: olha, me perdoe. Quando passa a ressaca, quando passa o efeito da cachaça, ele olha para a família e percebe que ele havia feito um monte de bobagem. Ele diz: não, me perdoe, amanhã, ó, daqui para frente eu não vou fazer mais isso. Eu vou parar de beber, eu vou parar de fumar, eu vou parar de tomar drogas, eu vou parar de me envolver com as jogatinas. Está gastando o dinheiro todo da família, está destruindo todo o salário com jogatinas. Ele tenta lutar, ele diz: não, eu vou ser diferente, mas não há como ser diferente. A Bíblia diz que assim como o leopardo não pode mudar as manchas do seu pelo, assim também o homem não pode mudar a sua realidade, tragada, marcada, escravizada pelo pecado. Mas não são apenas os vícios, não é através do vício apenas que o pecado escraviza. Há pessoas que entram num estágio tal que se tornam até mesmo dominadas por entes, ou entidades, espirituais do mal. Gente possessa, dominada por espíritos malignos, fazendo barbaridades. Esse tipo de realidade não está presente apenas nos evangelhos, não, gente. Está presente hoje. Eu já fui testemunha ocular de inúmeras
situações dessa natureza. Já vi um rapaz andando feito bicho, rosnando feito bicho. Já viu o cachorro doido, travando os dentes, babando, com ódio? Pois, foi isso que eu vi. Entidades do mal. Sabe por quê? Porque o pecado, ele não bate na porta, ele não pede licença, ele mete o pé na porta da sua casa, da sua vida, ele arrebenta a porta e ele não deixa você colocar outra. Ele quebra janelas da sua vida e não permite que você coloque outra no lugar, para que você esteja sempre acessível a ele. E ele vai entrando na sua vida e destruindo toda a sua realidade. O pecado faz isso, escraviza, gera, faz com que o ser humano que foi criado para viver à luz de valores se torne desonesto, mentiroso. Faz um ser humano com que um ser humano que foi criado à imagem e semelhança de Deus possa dizer: eu não creio em você, eu não acredito em você. É pecado. Incredulidade é pecado, mentira é pecado, desonestidade é pecado. São os males que o pecado vai produzindo na vida do ser humano. Quando Jesus desce do céu, se torna gente como a gente, para pagar o preço da nossa redenção, ele faz isso exatamente porque ele sabia das sérias consequências que o pecado estava produzindo na vida da raça humana. E ele veio para erradicar esse mal. Glória a Deus que João Batista, quando olha para Jesus, tem exatamente essa revelação da parte de Deus. Eis aí o Cordeiro de Deus. Esse aí tem poder. Esse tem capacidade de tirar todo o pecado do mundo. Do ponto de vista espiritual, o pecado afasta a gente de Deus, mata a gente. Mas louvado seja o nome do Senhor, que se em Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte, Paulo complementa essa palavra dizendo: como? Mas o dom gratuito de Deus é o quê? Vida eterna. Se por um lado o salário, o preço do pecado é a morte para a vida da gente, o presente de Deus, o dom gratuito de Deus, é a vida eterna que há em Cristo Jesus, nosso Senhor. É por isso que João olha para Jesus e diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele conhecia a realidade da sociedade. Aquelas pessoas iam a João com o objetivo de serem batizadas por João, porque elas queriam abrir mão do pecado, mas não tinham forças para isso. João diz: aí está a solução. Jesus de Nazaré é o Cordeiro de Deus que sana todos os males do pecado na sua vida. Por que é que Jesus faz isso? Em primeiro lugar, porque Jesus é a resposta de Deus para todos os dilemas da vida da gente. Não importa se esses dilemas são físicos, morais, espirituais, não importa. Não importa se seu problema é pequeno, se o problema é grave. Não importa se o seu pecado foi um pecado simples, ou se foi um pecado, aquele absurdo e inadmissível, e que tem enchido você de culpas durante tanto tempo, não importa. A Bíblia diz que Jesus é a resposta de Deus para os dilemas que o pecado produziu na sua vida. Olha para a frase de João: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É a resposta de Deus. Jesus é presente de Deus para resolver os dilemas da nossa vida. João capítulo 10, verso 10, Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Ele é Cordeiro de Deus, presente de Deus, para cancelar todo o mal que o pecado tem causado na vida da gente. Mas Jesus é o Cordeiro de Deus porque foi Ele que pagou o preço do nosso pecado. O cordeiro é um animal que era encaminhado para o santuário. Quando alguém cometia um pecado, levava para o sumo sacerdote, levava esse animal e o sumo sacerdote ia, imolava o animal, aspergia o sangue dele sobre o altar para que o pecado daquela pessoa fosse cancelado, fosse perdoado.
Tudo isso era mera simbologia, apontava apenas para o grande sacrifício de Jesus, o Cordeiro de Deus, que viria e seria cravado na cruz do Calvário, morreria uma vez apenas, e morreria na cruz do Calvário, se dando, se doando, pagando o preço dos meus pecados, dos seus pecados, anulando todas as consequências desse pecado na vida da gente. A condenação que o pecado trazia sobre minha vida e sobre sua vida, Jesus carregou sobre os seus ombros e cravou tudo isso lá na cruz. Os meus pecados morais, toda a minha imoralidade, toda a minha perversão, toda a minha iniquidade, tudo que havia de mais ruim em mim, Jesus assumiu. Jesus colocou em seus ombros e cravou-os definitivamente na cruz. E é por isso que Paulo pode dizer, declarar enfaticamente no capítulo 8, verso 1 de Romanos: olha, descanse na realidade de que agora não há mais condenação alguma para aqueles que estão em Jesus, porque Jesus é o Cordeiro de Deus, pagou o preço do meu pecado e do seu pecado. Quando a gente for celebrar a ceia do Senhor, traz isso à sua memória. O pão e o vinho, símbolos do corpo, rasgado do sangue vertido na cruz, para pagar o preço por todos os grandes e graves pecados da vida da gente. É por isso que Isaías, ainda escrevendo no seu livro, capítulo 1, verso 18, gera esperança para cada um de nós, dizendo: vinde, então, e raciocinemos juntos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Em Jesus, toda a realidade de pecado é cancelada, é anulada. Em definitivo, Ele pagou o preço por todos os meus pecados, por todos os seus pecados. Amém? E finalmente, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porque nele, nas mãos de Jesus, está o poder que realmente gera libertação e vida para a vida de cada um de nós. Se por um lado, em João 8:34, Jesus disse: todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Por outro lado, no verso de número 36 desse mesmo capítulo, Jesus disse: pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se vocês vierem a mim, eu tenho o poder suficiente para sanar todo o problema do pecado na vida de vocês. Darei liberdade, salvação, vida e vida eterna. Amém? Foi pensando nessas questões, nessas realidades que João olha para Jesus e após ter a visão de que aquele era o Messias, ele dizia: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que nessa noite, eu e você, como crentes em Jesus Cristo, descansemos a nossa vida, nossa fé, a nossa esperança nesse Cordeiro de Deus, que um dia desceu a esse mundo, se deixou cravar na cruz, como verdadeiro Cordeiro de Deus, e pagar o preço da nossa redenção. Por causa da morte de Jesus, eu e você estamos aqui como homens e mulheres, perdoados, justificados, definitivamente salvos para a glória de Deus. Amém? Que Ele nos ajude a entender essas realidades, encarnar essas realidades e viver essas realidades na vida da gente. Deus nos abençoe. Quero convidar nesse momento os diáconos da nossa igreja para a celebração da ceia do Senhor, mas eu gostaria que você baixasse sua cabeça nesse momento. Não sei se você nessa noite deseja entregar sua vida a Jesus, se tiver alguém que deseja tomar essa decisão, você só precisa dar um sinal.
Vamos orar? Meu Deus, nós queremos agradecer ao Senhor, porque a Tua palavra é viva, a Tua palavra é eficaz, a Tua palavra incomoda a gente, a Tua palavra nos leva a viver uma vida melhor, mais agradável aos Teus olhos. Em nome de Jesus nós pedimos ao Senhor que o Senhor nos ajude a perceber a seriedade do pecado e que possamos, ó Deus, estar sempre nos desatrelando dele, mas que por outro lado a gente sempre corra para os Teus braços. Por entender, meu Senhor, que somente em Jesus a verdadeira vida, a verdadeira felicidade, a verdadeira salvação. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado por todas as coisas. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém, amém. Quero convidar a todos aqueles que são crentes em Jesus Cristo, estão em comunhão com o Senhor, com a sua igreja, são batizados, estão em comunhão com o Senhor, com a sua igreja, possa ficar de pé para recebermos os elementos da ceia do Senhor. Ao cântico desse hino, estaremos recebendo os elementos da ceia. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue que por nós pecadores verteu. Eis nesse sangue lavados com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos que perante seu Deus hoje estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se deste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o mais torpe pecador, pois que mais alvos que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguirmos a tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Se de todo pecado, que maravilha desse amor, pois que mais alvos que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei.
Vamos orar, irmãos. Meu Deus, meu Pai, louvado e exaltado seja o teu nome. Bom estar em tua casa, meu Senhor. Bom saber que tu és o nosso Deus. Bom também é saber que nós somos tão amados por ti. Oh, Pai, nós não merecemos nada disso. Nós somos pecadores, falhos, indignos. Mas o Senhor nos ama tanto. Tua palavra diz que Jesus foi capaz de morrer na cruz do Calvário em nosso lugar. Mas o amor do Senhor não ficou paralisado no passado. Teu amor continua sendo manifestado por nós a cada dia da nossa vida. Eu te louvo e te agradeço por esse gesto bendito de cuidado, de amor para com cada um de nós. Agora, meu Senhor, queremos colocar diante do Senhor o pão e o vinho, pedir ao Senhor em nome de Jesus a tua bênção sobre esses elementos, mas pedir também ao Senhor que nos desperte a cada dia, para que nós possamos pensar na ceia do Senhor, não apenas como uma forma de celebrarmos o sacrifício de Jesus, mas também como uma forma de anunciarmos Jesus Cristo a esse mundo até que Ele venha. Ajuda-nos a estar disponíveis, a sermos instrumentos teus para a divulgação desse amor tão grande por cada um de nós. Abençoa os elementos da ceia, nos abençoa também. Mais uma vez, obrigado pelo sacrifício de Jesus em nosso lugar. Oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém, amém. Com gratidão em nosso coração, irmãos, comamos o pão e tomemos o vinho. Os irmãos podem colocar os cálices aí nos bancos da frente. Vamos nos colocar de pé. Vamos orar mais uma vez ao Senhor, agradecendo a Ele por esse momento de culto, de celebração, de adoração ao seu nome. Meu Deus, obrigado, muito obrigado mesmo por estarmos em tua casa. Obrigado por termos o privilégio de celebrarmos o teu nome nessa noite. Obrigado pela leitura da tua palavra, obrigado pela exposição da tua palavra, obrigado por tudo, meu Senhor. Agora, em nome de Jesus, rogamos ao Senhor que o Senhor esteja abençoando o teu povo. Concede ao teu povo, meu Deus, uma noite tranquila e uma semana recheada de bênçãos do Senhor. Ser presente na vida do teu povo, Pai, cuida do teu povo e livra o teu povo de todo mal. É o que nós oramos, mas o fazemos agradecidos no nome e para a glória de Jesus. Amém, amém. Coração silencioso, estamos concluindo o culto dessa noite. Deus abençoe cada um dos irmãos. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse um meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse um meu irmão. Quando Jesus
Ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar dos nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Deus abençoe.